Você tem certeza que está indo na direção certa? Foi essa pergunta que eu ouvi de uma amiga e que me fez refletir muito. Porque até aquele momento eu tinha certeza absoluta que a direção que eu estava indo era a que Deus tinha para mim. Só que por muitas vezes eu me questionei por que as coisas não estão dando certo, por que eu estou me sentindo assim, por que eu não me sinto completa, por que eu não me sinto em paz. E durante muitos diálogos que nós tivemos, uma das perguntas, ou melhor, essa pergunta me chamou a atenção e me fez refletir. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre direção. Porque direção é uma coisa básica na vida, a gente precisa dela para qualquer coisa, a gente precisa de direção para sair de casa e chegar a um destino, nós precisamos de direção nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, para entendermos e planejarmos aonde nós queremos chegar. A direção é algo básico, só que muitas vezes nós estamos investindo numa direção quando Deus nos quer em outra. E eu quero trazer um personagem para você aqui que exemplifica muito bem a obediência em relação à direção que Deus dá. Noé. Já ouviu falar sobre ele? Acredito que sim. Noé enfrentou um tempo muito difícil. A sociedade estava perdida, ninguém se amava, as pessoas se odiavam, se matavam. Era algo surreal, acho que bem diferente do que a gente tem vivido hoje em dia, né? E aí, diante daquilo tudo, Deus fala com Noé. Deus dá uma palavra para Noé. Diz: Noé, construi uma arca com todas as medidas que eu vou te passar, porque eu vou fazer uma chuva torrencial cair sobre a terra e eu vou salvar você e a sua família. E adivinha o que Noé fez? Noé obedeceu. Não só obedeceu a palavra que recebeu de Deus, mas obedeceu exatamente as orientações ou a direção que Deus deu. Ele construiu a arca com todas as medidas que Deus pediu. E a chuva chegou. Choveu durante 40 dias e 40 noites e cobriu. A Bíblia diz que a chuva, as águas cobriram a face da terra e muita gente morreu. Noé e sua família, porém, foram salvos. Por quê? Porque obedeceram, porque construiu a arca da maneira que ela precisava ser construída. Porque não deu jeitinho, porque não falou: não, mas eu acho que a arca tem que ser dessa forma. Porque pra que eu vou ter o trabalho de fazer daquela forma que Deus falou, se assim é mais simples? Não. Ele fez do jeito que Deus mandou e deu certo. Então isso se chama direção. E por que às vezes as coisas não dão certo na nossa vida? Porque às vezes a gente está teimando em seguir uma direção que não é a direção que Deus está querendo de nós. E aquela palavra falou no meu coração. Porque até aquele momento eu estava investindo numa direção e não estava obtendo os resultados que eu esperava. E eu comecei a orar e falar com Deus, refletir sobre a direção que eu estava tomando. E Deus começou a falar comigo. Porque aqui na terra, quem nos dá essa direção é o Espírito Santo. Ele foi colocado na terra para nos orientar, para nos explicar, para esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido. E o Espírito Santo faz exatamente esse papel. Naquele momento o Espírito Santo começou a falar comigo e falou de muitas maneiras, porque Deus nos envia sinais. O Espírito Santo, ele trabalha com sinais. E que sinais são esses, Kézia? São muitos, fique atento. Deus pode falar com você através de sonhos, Deus pode falar com você através de pessoas que estão ao seu redor, numa conversa despretensiosa. Deus pode te dar a direção que você precisa. Deus pode falar com você através da Bíblia, através de uma mensagem que você está ouvindo como a de hoje. Deus pode falar com você através de uma canção, de uma música e de muitas outras maneiras. Deus começou a falar comigo através da minha família, através do meu ambiente de trabalho. Coisas que aconteceram no meu trabalho me serviram como sinal. E até as minhas redes sociais foram usadas como instrumento de Deus para eu entender qual era a direção que Deus estava pedindo de mim naquele momento. E a partir daquele momento eu falei: Senhor, eu não sei o que me espera lá na frente, mas eu vou seguir a tua direção. Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, quando nós seguimos na direção dele, as coisas fluem, as coisas dão certo. Quando nós obedecemos a direção que ele nos dá, tudo dá certo. Você vai enfrentar adversidades, você vai enfrentar desafios no caminho, vão ter obstáculos, sim, isso sempre vai acontecer. Mas no final ele nos garante
que vai ser um tempo de realização, vai ser um tempo de vitória, vai ser um tempo de conquista e vai valer a pena todo o seu esforço. Tenha certeza que ao seguir a direção de Deus, o final é sempre recompensador, é de vitória, é de milagre. E o melhor de tudo, é um grande aprendizado. Então fique atento aos sinais e, se necessário, mude a sua direção. Agora, a respeito de direção, ainda há muito mais pra gente aprender junto, viu? Mas isso é um papo para outro vídeo. Até a próxima, Deus te abençoe.